Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à segunda aula de Artes Decorativas. Ora bem, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito feliz por poder partilhar convosco este momento. Espero servir-vos de inspiração e ajudar-vos, sobretudo, a passarem melhor esta fase inusitada de confinamento em que nos encontramos. Assim sendo, vou relembrar que na última aula falei que o objetivo desta aula seria apresentar-vos uma massinha. Essa massa é para trabalhar sobretudo com os moldes de silicone que ensinei a fazer na última aula e depois as pecinhas que realizar-me a partir daí servirão para a decoração do nosso projeto, que será a decoração de uma garrafa de vidro. Primeiramente, queria explicar que esta massa, eu chamo-lhe massa de modular, como vos tinha falado, existem massas de modular à venda já prontas para poder realizar este tipo de trabalhos, mas para facilitar a vida, para ser mais económico, para não termos de nos deslocar à procura de materiais, enfim. O objetivo é, como sabem, destas aulas, usarmos aquilo que temos em casa e, assim sendo, cheguei à conclusão que deveria apresentar uma massa o mais simples possível. Eu ia explicar uma porcelana fria, mas além de ser um pouco mais complexa e precisar de mais ingredientes, decidi simplificar e vou ensinar a fazer uma massinha que é muito parecida com a porcelana fria, mas o objetivo dela aqui vai ser fazer peças pequenas, não vai permitir fazer peças maiores como as que podemos fazer com porcelana fria ou biscuit, que é a mesma coisa, são dois nomes para a mesma coisa. Portanto, ingredientes. O que é que nós vamos precisar para fazermos esta massa? É muito simples, um deles já utilizamos para fazer os moldes, portanto, se recordam, o amido de milho, que no caso eu usei da marca Maizena, vai ser um dos ingredientes aqui a ser utilizado. O outro, até vou aqui já colocar perto de mim, portanto vamos ter amido de milho, vamos ter cola branca de carpinteiro. Porquê é que eu digo cola branca de carpinteiro? Porque não serve qualquer cola branca. Se for aquela cola branca escolar ou uma cola assim mais fraquinha, mais barata, sinceramente não vamos ter um bom resultado. A massa vai ficar pouco elástica e não é esse o objetivo que pretendemos. Nós queremos uma massa fácil de trabalhar e que se molde bem, que se adeque bem, aliás, ao molde que nós vamos utilizar. Assim sendo, o ideal era que comprassem uma cola branca de carpinteiro, portanto, de boa qualidade, porque de certeza absoluta que vão ter melhores resultados desta forma, ok? Portanto, temos amido de milho, cola branca, estes são os ingredientes base. Vai haver aqui uma relação de imaginem, 2 colheres de sopa de amido de milho para 1 colher de sopa de cola. Portanto, será sempre uma relação de 2:1, da farinha para a cola. Outro ingrediente que vamos usar, que vai ser muito útil para a nossa massa, é creme hidratante. Muito honestamente, eu gosto muito do resultado desta massinha feita desta forma, usando a Nivea. Ajuda muito, porque vai dar muita elasticidade à massa
e a massa vai ficar muito mais suave também, muito mais agradável ao toque e a própria textura vai ficar bem melhor. Portanto, são estes os ingredientes e a forma de fazer é muito fácil. Queria apenas fazer um à parte, que é o seguinte: a massa, as pecinhas podem ser feitas com a massa no tom cru, conforme as realizamos, deixamos secar e depois podemos pintar com uma tinta acrílica, que não há problema nenhum. No entanto, como os objetos que realizamos ficam com uma cor ligeiramente amarelada, aconselho a que, quando estamos a fazer a massa, se coloque também um pouco de tinta branca à mistura, porque vai ajudar, não é? Vai dar ali um tom mais claro ao resultado final, mas isto é um passo que não é imprescindível, portanto é um acessório, vocês podem colocar se quiserem. No entanto, se não colocarem a tinta, aí vão ter que colocar um pouquinho mais de cola, porque senão não vai haver ali suficiente umidade, digamos assim, para absorver todo o amido que vamos utilizar. E a massa vai ficar realmente muito dura e quebradiça e difícil de manusear. Ora bem, e então resta-nos agora, como é óbvio, pôr-nos a mão na massa. Vamos começar. Ora bem, então, para fazermos a nossa massinha, precisamos, antes de mais, de um recipiente plástico, uma colher que vai servir para medir as quantidades dos ingredientes e os nossos ingredientes. Comecemos pelo amido. Naquela relação de 2 para 1, eu decidi, como vou fazer pouca quantidade, decidi usar 4 colheres destas de amido de milho e 2 colheres de cola branca. Começamos pelo amido. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Já temos o nosso amido. Vamos à cola. Ora, 4 colheres de amido, 2 colherzinhas de cola branca de carpinteiro. Acreditem que faz toda a diferença. Ora, uma, esperem lá que isto para ficar bem medido. Aqui aproveitar bem a cola. Ora, uma. E ainda tem um pouquinho de cola. Só espero. Lá, ela tem que sair. Eu sei que um pouquinho. Pronto. Ora bem, 2 colherzinhas cola branca e agora o que vamos fazer é misturar muito bem os 2 ingredientes. Vamos lá. Misturamos bem. Vamos ver, vai parecer que falta ali qualquer coisa, não é? Parece que é muito amido para a cola, mas mexemos bem e de facto vai precisar aqui de um pouco mais de umidade. O que interessa aqui é primeiro
misturarmos isto no melhor possível. De seguida, o que é que vamos fazer? Ora, vamos untar as nossas mãos com o creme e temos que pôr as mãos na massa. No início temos aqui a colherzinha para ajudar, mas depois temos mesmo que pôr as mãos na massa. Pronto, elas já estão mais ou menos bem misturadinho. Vou pôr então creme nas minhas mãos. Este seria o momento em que vocês poderiam pôr aqui um pouco de tinta, mas eu para já vou juntá-las assim e depois vou adicionar então um pouco mais de umidade, ou não se esqueçam, ou com cola ou com um pouquinho de tinta. Vamos só juntá-la bem, misturá-las bem. Estão a ver? Faz logo aqui toda a diferença. O creme hidratante aqui já está a ajudar, apesar de eu só ter usado para untar as mãos. Bom, é então neste momento que devemos juntar um pouco mais de umidade e então eu vou usar um pouco mais de cola em vez da tinta, que assim a mim não me faz muita diferença, que a peça não fique totalmente branca, porque vocês vão ver que o objetivo é pintar a peça em seguida, portanto eu vou deitar um pouco mais de cola. Quase mais uma colher. Isto já deve ser suficiente para... Deixa-me só pôr um pouco mais de creme também nas mãos, que ajuda. Misturar aqui. Vou ter que pôr assim para vocês verem bem. Primeiro vou formar aqui. Isto suja um bocado, mas é mesmo assim. Podem ver, já começa aqui a aderir. Ora bem, vamos lá aqui tentar que todo o amido seja envolvido. Quando vocês veem que já está mais ou menos homogénea, tenho aqui ainda bocadinhos, tentar adicionar mais um pouco, ver se é possível. E quando então atinge assim um ponto mais homogéneo, é a altura em que vamos adicionar o creme, né? O creme hidratante. Lavamos as mãos e colocamos creme hidratante. Deixem-me só colocar, ver se ainda consigo. Bom, acho que está no ponto certo. Bem, e agora está na hora de lavarmos as nossas mãos. Pronto, e mãozinhas já estão lavadas. Qual é o passo? Reparem que ela ainda está muito quebradiça. Portanto, o que é que ela precisa? Hidratação. Como é que vamos hidratar? Creme Nivea.
Aplicamos creme, fazemos na massinha e ela vai aos poucos ganhando elasticidade, ficar muito mais fácil de trabalhar. Reparem que a partir do momento em que se começa, vocês veem que ela vai estar assim muito quebradiça no início, têm que amassar muito bem esta massa, muito bem amassadinha, e depois, então, ao colocarem o creme hidratante, ela vai ficar muito diferente. Vai, obviamente, ficar muito mais elástica, muito mais suave. No entanto, ainda requer aqui um tempinho, amassar. Tem que ser, não é? Se queremos a consistência certa, se queremos que fique como deve ser, é assim que devem fazer. Trabalhem bem a massa com as mãos, aqui sovar muito bem aqui a nossa massinha, que ela aos poucos vai ficando cada vez. Reparem bem na diferença em pouco tempo. Olhem a elasticidade aqui, já a diferença até da textura da massinha. Que espetáculo que está a ficar! Estão a ver? É isto que nós pretendemos, estão a ver? Que ela começa a ficar assim, mais elástica, cada vez mais elástica. Vamos lá, está quase no ponto para eu vos demonstrar muito rapidamente como é que devem fazer para utilizá-la nos moldes. Só um pouquinho mais aqui de creme Nivea. Estou eu aqui a fazer publicidade, mas não faz mal, porque o produto é realmente bom e ajuda-nos muito. Olhem para isto, olhem que diferença que isto está, cada vez, espetáculo. Ora bem, e toca aqui a trabalhar, nossa massinha bem trabalhadinha, tem que ser, nós aqui a fazer ginástica às nossas mãozinhas, que só faz bem, e ao mesmo tempo estamos a divertir, passar o tempo. Estão a ver, enquanto estão aqui a fazer estas coisas, distraem-se, não pensamos em mais nada, é uma maravilha. Ora bem, acho que está no ponto de quê? No ponto de fazermos uma bola, aqui uma bolinha, ela está boa, está elástica, está boa. Eu não vou pôr mais elástica, podíamos pôr aqui ainda mais um pouco de creme, mas o que é que eu vou fazer? Como eu só vou usar um pouquinho, eu prefiro deixá-la assim, reservá-la, assim, convém fazer poucas quantidades. Porquê? Porque ela seca muito rápido e eu não coloquei nenhum conservante. Se colocasse um pouquinho de vinagre ou um pouquinho de umas gotinhas de limão, obviamente que ela iria durar muito tempo. Assim não. Portanto, é uma massinha que convém fazer realmente pouca quantidade porque não tem nenhum conservante adicionado. Saquinho plástico ou uma película deste género, não é? E é assim que se reserva a massinha. A massinha está pronta a ser utilizada. Ora bem, e agora chegou o passo de demonstrar como é que vocês devem utilizar a massa nos moldes de silicone. Obviamente que
o projeto, eu estou a deixar em suspense, assim, fazer um bocadinho de suspense, não estou a mostrar o projeto, vou já mostrar. Queria primeiro realmente demonstrar este passo. Queria só dizer que estes não vão ser os moldes, não são os moldes que eu utilizei no projeto. Vai servir de demonstração. Portanto, temos aqui a nossa massa pronta. Descansou um bocadinho. E agora o que é que nós fazemos? Nunca deixem a massa totalmente ao ar. Quando vão utilizar a massa, peguem apenas no bocadinho que é suficiente para fazerem o vosso trabalho. Portanto, a restante massa volta a ser bem acondicionada, porque esta massa seca muito rápido ao ar. E o que é que fazemos? Olha, estão a ver que a textura dela realmente ficou espetacular. Está ótima. Ótima, ótima. Não está nada quebradiça. Portanto, eu experimento. Se ela estivesse um bocadinho seca, vocês podiam acrescentar um pouco de creme. Tá bom? E ela ia ganhar mais elasticidade. Isso pode acontecer quando ela estiver guardada, por exemplo, no dia seguinte ou passado uns dias, vocês vão utilizá-la e ela estar um pouco ressecada. Vocês o que é que fazem? Um pouquinho de creme hidratante deve resolver o problema. Reparem que eu não deixo ficar nenhuma fissura, nenhuma rachadela. Porquê? Porque se eu deixar aqui, se isto não ficar lisinho, a peça, quando secar, vai rachar. Reparem que, ora bem, tenho aqui excesso, eu faço assim normalmente. Quando tenho excesso, assim, se conseguir puxar, puxo, se não, é simples. Com uma faquinha, neste caso um X-Ato, pego no X-Ato, deito-lhe um pouco de creme hidratante assim, na lâmina, e posso retirar aqui o excesso. Estão a ver? E a peça vai ficar na mesma ali, lisinha e mais fácil de conseguir colocá-la no molde. Mais fácil de manusear. Estão a ver? Ó, assim. Normalmente deixamos as pecinhas, ó, põe um pouquinho mais de, e ela alisa. Se ela tiver assim alguma, se virem que tem ali uma fissurazinha ou assim, pegam com o cremezinho, passam e retiram. Porquê? Porque senão, isto quando secar, a rachadela ainda vai ficar maior. Portanto, tenham cuidado com isso. Agora, pronto, está ali a pecinha, claro que ela deveria ficar a secar, deixar, por exemplo, de um dia para o outro. E não precisei de lubrificar, como veem. Porquê? Porque isto ela sai muito facilmente. Olha, reparem. E temos a pecinha. Estão a ver? Esta pecinha vai servir para se associar aqui a esta. Eu depois colo com cola branca. Esta aqui já tem uma pequena curvatura, porque como era para usar numa garrafa, convém, estão a ver, que ganha forma. Então, convém trabalhar com ela fresca. Nestes casos, quando nós queremos que ela se molde, não é, à peça que nós estamos a fazer, o ideal é trabalharmos com ela ainda úmida. Reparem que ela pode se moldar perfeitamente, não é? Não precisamos de um grande trabalho. Agora, se deixarmos secar e depois formos para trabalhar numa superfície que não é lisa, vai ser muito mais complicado. Pronto, e acho que facilmente deu para entender como é que se trabalha com esta massa e com os moldes de silicone. Como podem ver, é muito fácil. Ora bem,
E agora, tchan, tcharam, chegou o momento de mostrar o porquê de tudo isto. Portanto, o objetivo é fazer este género de trabalhinhos. Estão a ver? A reciclagem de uma garrafinha deu nisto. Esta garrafinha toda decorada, toda trabalhada, com... Lembram-se do anjinho que fiz o passo a passo do molde na última aula? Resultou neste anjinho aqui. Tenho aqui um outro para vocês poderem ver. Aqui está ele. Aqui temos aquela moldura que eu também tinha mostrado o molde e vai servir para colar o nosso anjinho e ficar um trabalhinho deste género, como vocês podem ver aqui na garrafinha. Estão a ver? Claro que isto fui eu, é ao meu gosto, mas vocês fazem ao vosso gosto e com as coisas que tiverem em casa. Portanto, este anjinho vai ficar aqui porque eu vou demonstrar como é que fiz a pintura, não é? Mas também é necessário demonstrar, já que tenho aqui a massinha pronta, vou demonstrar como é que decorei a rolha. Também foi feita com esta massa. Então, fica aqui do lado, pronto. Temos aqui, estão a ver a rolinha? O que é que eu fiz? Massa, peguei, sapei assim, estão a ver? Achatei um bocadinho da massa, coloquei na rolinha. Colocar um pouquinho de cola branca, convém. Colocar um pouquinho de cola branca para colarmos a massinha. Ora, um pouquinho de cola branca, tá? E ponho aqui assim a massinha, estão a ver? E vou devagarinho. Reparem, ela está assim, não está muito lisa. O que é que eu faço? Dedo, deixa-me pôr isto para aqui para não atrapalhar. Ó, dedinho na nívea e ó, toca a passar. Dedinho na nívea, estão a ver? E ela fica toda lisinha. Lisinha, lisinha. Fica mesmo bonita. Ó, assim. Trabalho. Pronto. O que é que faziam a seguir? Portanto, pegavam numa faca, x-ato, que tivessem. Não é? Eu vou acelerar um bocadinho o processo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o que é que eu fiz depois? Cortei, não é? Aparei aqui, assim, a massinha, estão a ver? Aparei, desculpem. Aparei a massinha. Eu agora vou fazer isto assim um bocadinho mais rápido e não tão perfeito, mas o que interessa é que vocês entendam, porque o nosso grande objetivo aqui era ensinar-vos a fazer a massa e a trabalhar com ela. Estão a ver? E aliso nívea e, ó, espetáculo. Aliso aqui, muito bem. Pronto. O que é que eu fiz de seguida? De seguida, peguei mais um pouquinho de massa. Eu precisava de mais, não é? Reparem que fiz um formato pera. E colei a massinha, fiz assim, não é? Olha, estão a ver? Deixei ao ar, ela já está um bocadinho quebradiça. Mas pronto, mas como é só para demonstrar, eu nem vou pegar, esta quantidade não seria suficiente, olha, pronto. Vamos até fazer um formato diferente. Claro que se quisessem fazer assim aquele formato pera, chegavam aqui, moldavam assim, achatavam assim um pouquinho e ia ficar. Como vai ser assim um pouco mais rápido, olha, faço assim, uma bolinha, verifico, não tem nenhuma rachadura, está perfeitinha, lisinha, lisinha. Colocava um pouquinho de cola branca, aqui,
punha, ali a parte de cima, no formato que quisesse. Estão a ver, ainda precisava aqui de um trabalhinho, não é? Ficar mais direitinho. Depois pegava, por exemplo, qualquer coisa, até podia ser com a ponta de um pincel. Eu ali fiz assim, vocês chegavam aqui e faziam aqui umas marcaçõezinhas ao vosso gosto, não é? Que conta aqui é a imaginação. Pronto, e faziam a vossa rolinha, deixavam secar e depois o que é que faziam? Pintavam, não é? Pintavam precisamente com a mesma tinta que pintaram a garrafa. Aqui neste caso não foi uma tinta específica, foi uma mistura de tintas que eu fiz. Posso até explicar já, mostrar já. Eu misturei, lá está, é com o que temos. Eu tinha tinta castanha e por isso é que eu não coloquei no passo em que tínhamos que colocar na massa a tinta branca. Eu estava sem tinta. Então o que é que acontece? Sem tinta branca. Por isso é que eu decidi fazer só com a cola e viram que o resultado é ótimo. Portanto, fica assim ligeiramente amarelado, mas nada de significante. Usei tinta castanha, acrílica e tinha uma tinta bege, um areia, que era tinta para tecido. Misturei as duas e fiz este tom. E pintei. Pintei como? Isto é vidro, meus amores. Se pintarem direto no vidro, o que é que vai acontecer? A tinta não pega, certo? Então, uma dica. O que é que vocês fazem? É assim, quem tiver em casa o primário tem sorte. Não precisa fazer isto. É só pegar aqui no primário, pegam numa esponjinha e toca a deitar e está prontinha para receber a tinta que nós quisermos pintar. Não tendo o primário, temos que arranjar soluções. E que solução é que eu arranjei? Há outra que eu hei de explicar noutra altura. A solução é lixamos a garrafa, certo? Se nós, como é uma superfície muito lisa, se nós com uma lixa chegarmos aqui e lixarmos bem, isto vai ser pintado. O objetivo é ter uma aderência. Logo, reparem que isto não foi suficiente, certo? Mas lixamos a garrafinha e podemos pintar. Esqueci-me de uma coisa que eu normalmente faço quando trabalho no vidro e devemos fazer sempre. Antes de lixar, antes de começar a trabalhar no vidro, devem sempre fazer uma coisa. É um pouquinho de álcool, pegar um pouquinho de álcool, um algodão, limparem muito bem a garrafa, limparem muito bem o vidro para tirar qualquer gordura, qualquer resquício de cola por causa dos rótulos e assim. Portanto, é importante fazer isso. Então, sim, portanto, lixavam bem lixadinha e a garrafa ficava perfeita para ser pintada. Foi exatamente assim que eu fiz. Eu tinha o primário e não usei o primário precisamente para vocês verem que é possível fazer, mesmo sem o primário, sem grande dificuldade. Aqui usei 3 de mãos. Vou mostrar. Eu fiz de propósito, acabei tudo e fiz de propósito para mostrar. Reparem que aqui eu também lixei, só que só pus uma de mão, para vocês terem a noção que, mesmo assim, não é? Para ter uma cobertura, uma boa cobertura, precisa de pelo menos 3 de mãos. E pronto, e fica este trabalho. O resto, meus amores, é decoração, não é? Usei o quê? Usei umas rendinhas, usei um fio norte, uma florzinha que tinha em casa e isto aqui
são os doilies, aquelas folhinhas que nós usamos para os bolos, não é? De confeitaria. Portanto, isto foi o que eu utilizei aqui. Colei com cola branca a nossa figurinha. Foi exatamente a mesma coisa. Colei com cola branca, pintei com tintas acrílicas. Primeiro pintei com a tinta para tecido, lá está, eu não tinha branco, não tinha... Pintei com a tinta para tecido, depois peguei na tinta castanha, o que é que fiz? Com um pincel molhado em água, punha a tinta, é tipo uma pátina, não é? Fazer uma pátina. Eu vou só demonstrar assim muito rapidamente. Não é? Temos aqui a tinta castanha, molho o pincel em água, venho aqui assim e passo, vou passando, estão a ver? E envelhece, escurece. E depois passamos o paninho e ela vai ficando, estão a ver assim, com uma corzinha. Claro que eu não pintei ainda aqui com o bege, que eu primeiro pintei com o bege, depois é que fiz este efeito pátina, não é? Que é envelhecer a peça, dar um efeito envelhecido à peça. Achei que ficava mais engraçado, ficava mais interessante. Depois disso, né, já com o beijinho aqui colado, não é? Pintei com o bege, fiz a pátina e por último tinha um cobre, com o dedo, pontinha do dedo, o que é que fiz? Fui passando, olhem, e fica logo assim este efeito. Estão a ver? Ficou desta forma. Para terminar, o que é que fiz? Assim, podia-vos dar dicas para vocês fazerem aqui também um verniz caseiro, mas não há tempo para isso e eram muitas coisas para uma aula só, então por hoje vai ter que ficar assim a dica. Eu usei um verniz acrílico brilhante, era o único que eu tinha em casa. Podemos fazer caseirinho também, é de ensinar aqui também, vamos ter oportunidade para isso, mas hoje vamos chegar por aqui. O vídeo já vai longo. Portanto, verniz acrílico brilhante. Antes de colocar aqui este cordãozinho, passei por todo, inclusive pelas rendinhas. Tá bom? E trabalho terminado. Espero que tenham gostado, meus amores. Até à próxima aula. Beijinhos.